Tá ok, tá ok. Muito obrigado pelo convite, Mariana, e a Liga Acadêmica de Oftalmologia da UEM. O assunto que eu vou abordar hoje é toxoplasmose na gestação. Então, vou começar apresentando. Não vai. Não está indo. Só um minutinho, tá, Mariana? Que não está andando aqui. Espera um pouquinho. Tudo certo, doutor. Fica à vontade. Agora vai. Bom, primeiramente eu já estou apresentando até um artigo da medicina veterinária, onde fala da importância dessa doença que é a toxoplasmose. É o que os palestrantes anteriores já falaram sobre esse tipo de doença que pode infectar todos os animais de sangue quente, incluindo os humanos, os felídeos domésticos e selvagens, que são os hospedeiros definitivos que eliminam ócitos no meio ambiente. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante é que a medicina veterinária ela não é só no sentido de importância médica, mas é também de importância veterinária, porque inclui esses pequenos animais que, se tiver uma infecção por toxoplasmose, ele pode abortar, e isso é prejuízo para um fazendeiro que cria esse tipo de animal. Então, como é que se faz o mecanismo de transmissão? Isso já foi também falado também, que os cistos infectantes que são provenientes das fezes de gato contaminam o meio ambiente, o solo, a água, os alimentos. E outra coisa também, os cistos teciduais que estão presentes na carne crua ou mal cozida. E hoje se identifica que a água é uma fonte potencial de infecção. Quais são os mecanismos de transmissão? Ela pode ser horizontal, que seria ingestão de oocistos que estão libertos no meio ambiente, ou em cistos teciduais. E outra transmissão, a transmissão vertical, seria a transmissão transplacentária dos taquizoídos. Característica dessa toxoplasmose, ela existe vários genótipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e na América do Sul, as cepas atípicas. O tipo 1 são as mais virulentas, que em humanos ele causa a doença congênita. O tipo 2 não são patogênicas, ela induz uma infecção crônica, formando cistos sem característica clínica. O tipo 3 são de uma patogenicidade intermediária, que induz a formação de cistos, e a maioria dos animais é que comporta esse tipo de genótipo. As cepas típicas não arquétipos são encontrados na América do Sul. O tipo 1 e as linhagens atípicas são as mais virulentas, encontradas, como eu já havia falado, na América do Sul. Isso é que explica a gravidade das manifestações oculares em crianças com infecção congênita no Brasil. O tipo 2 é predominante na Europa e na América do Norte. Aqui tem essas formas infectantes do Toxoplasma gondii. Esporozoídeos são essas formas, como eu coloquei aqui, bem, esse é um oocisto, depois um esporozoído. Taquizoídeos
são essas estruturas que estão aparecendo nesta lâmina, porque essa é uma lâmina a fresco visto no microscópio normal. E aqui num cisto tecidual. Então, o que eu vou falar é especialmente como se faz o diagnóstico numa gestante com suspeita ou com um quadro de toxoplasmose aguda. A possibilidade dessa transmissão vertical, ela ocorre quando uma gestante adquire a infecção durante a gestação. E isso pode atingir o feto nessas mulheres imunocompetentes. Inclusive, tem um autor, esse autor Cover, que recomenda que, empiricamente, que as mulheres que tiveram uma infecção aguda, que aguarda pelo menos 6 meses para engravidar, devido à possibilidade de ocorrer toxoplasmose nesse período. E uma outra situação, Desmond, também ele fala que se tivermos uma infecção no período periconcepcional, trata-se como se fosse uma infecção aguda. O diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico? Geralmente essa doença adquirida pela toxoplasmose, em 80% mais ou menos é assintomática. Em mais ou menos 10%, ela se apresenta com um quadro bem variável. Pode durar semana, meses, caracterizado por gânglios, principalmente gânglios cervicais, pode ter fraqueza, dores musculares, febre, cefaleia, dores articulares. Em gestantes, como é que ocorre essa transmissão congênita ou transmissão vertical? O parasito infecta a placenta e, posteriormente, ele atinge o feto através da corrente sanguínea, causando danos severos, como hidrocefalia, microcefalia, calcificações cerebrais, lesões oculares, como a retinocoreidite. A transmissão vertical pode, quando ocorre a transmissão vertical, ele pode nascer uma criança normal, mas com o passar do tempo, essas crianças, quer dizer, essas gestantes que tiveram sorologia positiva para toxoplasmose IgM, IgG reagente e uma baixa avidez, ela deve ser seguida para que não tenha sequela no desenvolvimento dessas crianças. Quais são essas consequências que tem em relação ao feto? Depende da virulência do parasito, da resposta imune da gestante e ao período da gravidez em que ocorre a gravidez. Eu vou mostrar em gráfico o que acontece nos trimestres da gravidez. Aqui, no primeiro trimestre, a transmissão ela é pequena, mas a gravidade ela é muito alta, podendo levar aos abortos embrionários ou, inclusive, óbitos fetais nesse período do trimestre. No segundo trimestre, a transmissão ela é um pouquinho maior, mas a gravidade ela vai diminuindo a gravidade em relação ao feto. No terceiro trimestre, a transmissão ela chega em torno de 80%, mas a gravidade ela é menor. Eu coloquei aqui, por isso
as pacientes grávidas merecem uma atenção especial, principalmente aquelas com sorologia negativa para tóxico. É aí que mora sempre o perigo de a gente estar monitorando essa gestante com sorologia não reagente. Aqui eu coloquei do Ministério da Saúde uma nota técnica publicada em 5 de 2020, onde ele coloca que o objetivo principal do rastreamento e a identificação precoce das gestantes infectadas durante a gestação para o tratamento e seguimento, com o objetivo da redução da transmissão vertical e infecção fetal, e além da infecção, identificação das suscetíveis para a prevenção da toxoplasmose. O diagnóstico em gestantes. Como a infecção pela toxoplasmose passa quase sempre desapercebida, como eu já havia falado para vocês, ou aqueles que apresentam um quadro clínico inespecífico. Então, o seu diagnóstico ele se faz através de exames sorológicos específicos de IgM e IgG. Nós, no nosso ambulatório, nós pesquisamos uma outra imunoglobulina, que seria a imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina que aparece na fase aguda da gestação, que elas nos auxilia muito. Muitas vezes tem um IgM reagente, IgG reagente, e nós sabemos que a IgM ele pode persistir por meses ou até anos. Então, coloquei aqui aos senhores o seguinte: se IgM e IgG reagente, solicitar o teste de avidez na mesma amostra. Isso é muito importante. Qual é o objetivo? Definir se a infecção é recente ou tardia. Então, aqui é só para mostrar as imunoglobulinas que nós pesquisamos durante quando nós nos defrontamos com um quadro de toxoplasmose aguda. Como é que aparece o IgM? O IgM aparece logo no início, ele alcança um platô em torno de um mês após a infecção. A IgG, ele alcança um platô em torno de 2 meses após a infecção. E depois, eu falei aos senhores que solicite o teste de avidez quando IgM e IgG são reagentes, para nós definirmos se é uma infecção aguda ou uma infecção crônica. E uma outra imunoglobulina, como eu falei a vocês, é a imunoglobulina A, que aparece na fase aguda da doença. É mais ou menos, ele acompanha mais ou menos a imunoglobulina M. Então, o que é teste de avidez? Eu coloquei aqui que é um exame auxiliar para determinar um quadro de infecção recente ou tardia, quando a IgM, a imunoglobulina M, ela é positiva ou reagente. Então, o teste de avidez, ela pode resultar em uma baixa avidez, ou uma avidez intermediária, ou uma alta avidez. Eu deixei aqui essa alta avidez quando se tem uma alta avidez abaixo de 16 semanas, com IgM reagente, IgG reagente e uma alta avidez,
nós definimos esse caso como se fosse uma toxoplasmose crônica ou uma toxoplasmose que teve antes de engravidar. Então, por isso que eu coloquei anteriormente, o nosso protocolo é 16 semanas de gestação. Se resultar em uma alta avidez, se realizado após 16 semanas, nós não temos como definir se a infecção ocorreu antes ou após o início da gravidez. Por isso, a importância de nós fazermos sempre no início da gravidez ou no período antes de 16 semanas. Então, esta impossibilidade, então, a gente realiza o teste sorológico no período pré-concepcional ou no primeiro trimestre da gravidez. Isso aqui é muito importante. Então, eu vou falar sobre baixa avidez. Quando tem baixa avidez, IgM reagente, IgG reagente, nós tratamos, usamos ou a espiramicina quando antes de 16 semanas, ou se for após 16 semanas, usamos o esquema tríplice que eu vou falar para vocês posteriormente. E nós investigamos o caso através da amniocentese. Retiramos o líquido amniótico, encaminhamos para a realização da PCR, ou nós inoculamos em animais de laboratório para obtermos o protozoário. Aqui, esse é o protozoário que nós conseguimos durante a minha pós-graduação, que nós conseguimos isolar esse protozoário. E depois, com este protozoário isolado, nós levamos para a genotipagem. Tratamento. Coloquei aqui aos senhores aqui. A infecção materna, ela pode ser tratada. O objetivo dela, reduzir o risco de transmissão. Havendo uma infecção fetal, o dano pode ser reduzido. Então, como é que nós fazemos? Utilizamos a espiramicina, 2 comprimidos de 8 horas. Essa medicação é uma medicação parasitostática. O que ela faz numa gestante? Então, o protozoário cai na circulação materna e o protozoário, a espiramicina bloqueia o protozoário a nível da placenta. Um outro tratamento que nós instituímos após 16 semanas é o esquema tríplice, que compõe da sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. É um parasiticida aqui. Então, o parasito cai na circulação materna, atravessa a placenta, cai no líquido amniótico e o esquema tríplice destrói o protozoário para proteger os órgãos nobres, que seria o cérebro e o globo ocular, principalmente. Então, como é que nós fazemos esse tratamento? Nós utilizamos o caderno de atenção pré-natal para a toxoplasmose, que é da Secretaria do Estado do Paraná. Então, este é o esquema que nós utilizamos. Aqui eu coloquei, quando não há possibilidade de confirmar ou identificar, porque em muitos locais, muitas vezes, nós não conseguimos fazer o líquido amniótico. Então,
utilizamos esse esquema. Até 16 semanas, utilizamos a espiramicina. Após 16 semanas, nós entramos com o esquema tríplice, que compõe de sulfapirimetamina e ácido folínico. O esquema é muito tranquilo. Quer dizer, tranquilo é a maneira de falar. Para prescrever é muito fácil, mas para a gestante tomar 2 comprimidos cada 6 horas, seria 4 vezes ao dia, não é fácil. Por isso que a gente procura fazer o diagnóstico mesmo da toxoplasmose, procurando fazer a amniocentese para ver se nessa amniocentese o resultado vier positivo, nós temos que utilizar esse esquema até o final da gravidez. Mas se der negativo, nós voltamos à espiramicina. E no final, após 34 semanas, nós utilizamos a espiramicina. Aqui é quando nós temos o resultado do líquido amniótico, nós utilizamos até 16 semanas espiramicina. E após 16 semanas, se o líquido amniótico tiver negativo, nós utilizamos a espiramicina. Caso no líquido amniótico for negativo, mas um ultrassom alterado, nós utilizamos a espiramicina, pirimetamina e ácido folínico até o final da gestação. Um PCR positivo, fazemos o esquema tríplice. Aqui, acima de 16 semanas, o tratamento é através do esquema tríplice. Um PCR negativo, um ultrassom alterado, espiramicina até o final da gestação. PCR positivo também até o final da gestação. Um PCR negativo, ultrassom normal, nós utilizamos a espiramicina. Então, aqui o esquema que tem nesse caderno de atenção à toxoplasmose pela Secretaria do Estado do Paraná. Então, como é que nós vamos fazer o diagnóstico através da sorologia IgM-IgG? Quando a IgG e a IgM são negativos, não reagentes, é uma gestante suscetível, poderá adquirir a toxoplasmose na gestação. Então, nós temos que fazer a prevenção, orientando essas gestantes a cuidar com os alimentos, inclusive carnes cruas ou mal cozidas, sempre bem passado. Repetir a IgM, a IgG, isso pelo Ministério da Saúde, ele pede para fazer a cada trimestre da gravidez. Mas, quando tem uma gestante com IgM e IgG não reagente, eu prefiro fazer cada 30 ou, no máximo, cada 40 dias, porque ela pode adquirir a qualquer momento uma infecção aguda. Se repete a sorologia, continua não reagente, sem problema. Mas, caso aconteça nessa sorologia, como coloquei aqui, acontecer tudo isso aqui, IgM reagente, a IgG pode não estar reagente, ou ele pode estar reagente. Eu já mostro para vocês como é que nós conduzimos nessa situação. Aqui segue o esquema que eu vou já apresentar aos senhores.
IgG reagente, IgM não reagente, significa que é uma gestante imune à toxoplasmose. É uma infecção pregressa, uma infecção crônica. Nada realizar. Mas eu, mesmo assim, eu oriento essa gestante que tem essa sorologia a cuidar com os alimentos, frutas e verduras sempre bem lavadas, porque aqui no Brasil, na América do Sul, nós temos os genótipos atípicos, que ele pode adquirir durante o período da gestação um outro genótipo. Por isso, eu peço para que cuide com os alimentos crus ou carne crua ou mal passada. Aqui é uma situação em que a IgM é reagente, a IgG é não reagente. Como é que nós fazemos? É uma infecção aguda recente? Provavelmente. Então, ou encaminhamos por um centro de referência, ou fazemos o tratamento. Deixa isso aqui, chefe. Essa barrinha. Ou encaminhamos a um centro de referência. Caso... Dá um clique aqui no meio. Aí. Agora continua com Caso ela tenha IgM reagente, IgG reagente, nós encaminhamos essa gestante a um serviço de referência e nós solicitamos um teste de avidez, porque nós temos a imunoglobulina G. Aqui, nessa situação, nós não temos a imunoglobulina G, por isso que nós não pedimos essa avidez da imunoglobulina G. Se, caso, nessa situação, tivermos uma forte avidez ou uma alta avidez, nós falamos que é uma infecção crônica que ocorreu há mais de 4 meses, seria 16 semanas. Então, é o que coloquei aqui aos senhores aqui. Até 16 semanas, 16 e 6, por exemplo, se ocorrer uma alta avidez, descartamos e falamos que é uma infecção crônica. Se ocorrer uma fraca avidez, significa que nós temos uma infecção aguda durante esse período da gestação. Encaminhamos ao serviço de referência ou fazemos um tratamento. Então, aqui só é um esquema completo de como nós pesquisamos. Tanto é que eu coloquei aqui em verde uma coisa boa, em azul, que é muito boa. Agora, em vermelho é porque nós temos que tomar muito cuidado. Então, agora vamos numa outra situação. Sim. Toda vez que der uma fraca avidez ou tivermos alguma dificuldade, nós sempre pedimos para investigar o recém-nascido. Então, aqui no caso, IgM reagente ou um IgG não reagente. Pode ser que seja um falso IgM. O que nós fazemos? Iniciamos o tratamento com a espiramicina, porque até que a gente confirme o quadro, eu prefiro tratar com espiramicina, porque qual é o objetivo? A espiramicina evita a passagem do protozoário ao feto.
repete-se essa sorologia num período de 2 a 3 semanas. Se esse resultado vier um IgG reagente, significa que era uma infecção recente mesmo. Apareceu a IgG. E fazemos o tratamento. Se, no caso, ocorrer a não reagência, não ocorrer a positivação da IgG, suspendemos todo o tratamento e falamos que essa gestante é uma infecção crônica. Então, era isso que eu queria apresentar, Mariana, para vocês.